pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos do 31 ao 32. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. Disse: o reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras hortaliças e torna-se um arbusto, a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Jesus apresentou-lhes outra parábola ainda. O reino dos céus. O reinado de Deus na vida de uma pessoa. A vontade de Deus para ela. Os planos de Deus para a sua vida. Tudo isso é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino é onde Deus reina. O reino é onde a vontade de Deus é perene, é absoluta, onde ela se cumpre. É onde se dá o que nós rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Onde a vontade de Deus na terra é feita como é nos céus, Deus reina e o céu se faz presente. Então, o reino dos céus, a vontade de Deus para a sua vida, o reinado de Deus sobre você e sobre os seus, os planos, as bênçãos, as graças do Senhor sobre você, sobre a sua vida, é como um grão de mostarda. Você já viu um grãozinho de mostarda? Até para matar a curiosidade da gente, às vezes tem alguém que vai lá para Terra Santa e volta de lá, né? Gente, eu me lembro que a pessoa trouxe num papelzinho, parece uma pulguinha, não é? Parece uma pulguinha. Se cair no chão, você não acha. Se mistura facilmente com a poeira. Se for num chão branquinho, você acha porque ele é pretinho, não é? Mas ele é muito pequeno. Então é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, e aqui esse quando cresce ele é muito importante. A vontade de Deus na sua vida, quando cresce, ela se torna avassaladora. Ela se torna o abrigo que você precisa, ela se torna a fonte de bênçãos que você tem tanta necessidade, ela se torna a providência que manifesta muitos frutos para você em todas as dimensões da sua vida, no campo afetivo, emocional, né? Na mente, nos seus pensamentos, nos seus afetos, no seu físico, no âmbito profissional, na realização da sua vocação, na relação que você tem com aquela pessoa que se tornou para você o seu companheiro da vida inteira, a sua companheira da vida inteira, o seu cônjuge, na educação dos seus filhos, não só naquilo que você faz, mas também naquilo que você é, e dá frutos que curam o nosso passado, que fortalecem o nosso presente e que nos assegura um futuro, uma esperança. Assim é quando a vontade de Deus encontra espaço na vida da gente para crescer. Porque existe um plano de Deus que é para mim, para minha vida. Existe um projeto de Deus, um plano de Deus que é para a sua vida e de mais ninguém. Não é? Tem planos do Senhor que é para todos nós. Mas da mesma maneira como uma pessoa que entra na Canção Nova tem uma vocação comum, não é? A minha vocação, Canção Nova, é como a do Tiago, é como a do Renilson, é como a do Sapo, é como a da Valdênia. Então,
É uma vocação comum, é a vocação Canção Nova. Mas quando você entra e olha de perto, ela não é igual. A maneira como essa vocação se manifesta na vida do Tiago é diferente da minha. Até pelos carismas que a gente tem, a maneira de servir, a maneira de rezar. Existe algo que é comum, mas ao mesmo tempo existe algo que é particular. Existem graças que são particulares para aquela pessoa. E não adianta ficar enciumado, e não adianta ter inveja, porque na verdade se tem inveja de Deus, que manifestou na vida da pessoa a vontade dele, o querer dele, deu aquele dom para ele, que é diferente do que deu para você. Mas assim como o Senhor deu alguns talentos para uns, Ele deu outros talentos para outros. O grande problema é que algumas pessoas, em vez de descobrirem quais são os talentos que Deus lhes deu, elas se ressentem dos talentos que o outro recebeu. Até esses dias eu pregava sobre os dons carismáticos para os jovens que estão fazendo imersão aqui em Cachoeira Paulista, não é? O primeiro passo do seu discernimento vocacional, e eu perguntava quais são os carismas do Espírito Santo que Deus lhe deu, que você tem. E aí você percebe, quando você faz essa pergunta, não importa o lugar, que tem uma parada, tem um silêncio, a pessoa começa a pensar, mas quais são os carismas que Deus me deu? Porque quando a gente não tem um olhar interior, quando a gente não olha para dentro de nós, não aquele olhar egoísta, introvertido, mas aquele olhar de espiritualidade, de intimidade com o Senhor que habita conosco, habita em nós. Nós não descobrimos os dons que nós temos, nem reconhecemos quem nós somos diante de Deus, porque não permitimos que o plano de Deus encontrasse espaço para acontecer na nossa vida, aquele plano em particular que Ele tem para mim. Inclusive eu gostaria de dizer para você nesta manhã, que os planos de Deus para a sua vida, ele importa crescimento. Deus tem um plano para você que faz com que você cresça, e todo crescimento é acompanhado de sofrimento. Não tem como a gente crescer sem sofrer. Quando um filho sai de casa porque ele precisa abrir as asas e voar e crescer, é um sofrimento, a despedida. Sofre quem vai, sofre quem fica, mas é um sofrimento bom, é um sofrimento libertador, diferente do sofrimento que obriga a pessoa a ficar em casa, que também é um sofrimento, mas é um sofrimento que sufoca, é um sofrimento que mata, é um sofrimento que tira da pessoa a oportunidade dela desenvolver o seu potencial. Você percebe que de um jeito ou de outro o sofrimento acompanha? Ora para dar a vida, ora para tirar a vida. Tem sofrimento que mata, e tem sofrimento que liberta e faz crescer. Então, o plano do Senhor para você determina que você cresça, e isso tem uma cota de sofrimento. Mas o plano de Deus para a sua vida é plano de felicidade, é plano de alegria, é plano de esperança. Então, quando alguém chega para mim e diz, eu não tenho esperança, eu estou triste, eu não tenho felicidade, eu sou capaz de dizer para esta pessoa com todas as letras, a vontade de Deus não está se cumprindo na sua vida. Porque nenhum pai, meus irmãos, poupa ao filho, um pai bom, honesto, íntegro, sábio, não poupa ao filho o crescimento que vai fazê-lo crescer. Mas nenhum pai decente e bom tem para o seu filho um plano de destruição, de desgraça e de infelicidade. Os planos de Deus para você são bons. E se a vida não está boa, uma coisa é certa, ela está desviada do plano de Deus para você. Às vezes a gente sonha, a gente tem tantos projetos, a gente tem tantos planos, que na verdade não são nada, sabe? Você olha aquilo, tanto que o tempo passa, a gente olha e diz, nossa, isso aí um dia já foi um sonho para mim, nossa, eu nem consigo acreditar que um dia isso aí já foi a meta da minha vida, era muito baixo, era muito raso. Pois é, os planos de nós para nós mesmos, que não chegam aos pés dos planos de Deus para nós. Você precisa permitir
que o reino de Deus cresça dentro de você. Que essa sementinha da fé que Deus plantou no seu coração rebente numa planta maravilhosa que vai crescer de uma forma surpreendente na sua vida, que é o que diz a palavra de Deus. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo, embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce. Você entendeu? Quando cresce. Não adianta você plantar a semente de mostarda no asfalto e ali deixar que ela torre pelo sol quente no asfalto infértil, sem nenhuma gota d'água, porque ela não vai crescer, não vai manifestar a planta bonita que está dizendo aqui. Não adianta você pegar essa semente e jogar aonde os pássaros comem, né? Diz a palavra de Deus. Porque quando a gente ouve a vontade de Deus de qualquer jeito, de maneira fria, indiferente, achando que tanto faz como tanto fez, a gente ter uma religiosidade nesta vida, o diabo rapidamente leva aquela palavra que poderia nos salvar embora. Não adianta a gente pegar essa semente boa e sufocá-la no meio de muitas preocupações e de ocupações, não é? A pessoa tem tanta coisa na vida dela que não sobra tempo para as mais importantes. Ela se perde no mundo de atividades e por causa disso ela sacrifica os melhores relacionamentos dela com a esposa, com o marido, com os filhos, com os verdadeiros amigos, com seus entes queridos, com seus familiares, e a vida passa, as pessoas morrem e aí depois só fica tristeza porque eu não consegui viver plenamente o meu relacionamento com esta pessoa. É claro, estava sufocado no meio de um monte de coisa inútil. Quando você não estava tomado de preocupação, você estava tomado de ocupações vazias, que sufocam. E que sufocam, sobretudo, o nosso relacionamento com Deus. Aí a semente não dá fruto. Aí a pessoa diz, não adianta ser de Deus, porque eu sou de Deus, mas as coisas não acontecem na minha vida. Mas você permitiu, primeiro, que a vontade de Deus se manifestasse? Você já perguntou a Deus qual é o plano dele para você? Você já perguntou a Deus qual é a vontade dele para a sua vida? Porque quando essa pergunta é feita de forma sincera e com o desejo de obedecer, Deus revela. E não revela tudo de uma vez, não. Esse é um capricho que ele tem. Ele vai revelando aos poucos, ao seu lado. Ele vai com você te mostrando. E ele mostra de um jeito muito especial, fazendo acontecer. Ele não dá para a gente um vislumbre. Veja o que será a sua vida. Você pergunta, Senhor, qual é a vontade sua para a minha vida? Me dá aqui tua mão, Tiago. Ele pega a sua mão e diz assim, vem comigo que eu vou te mostrar. E é assim que ele faz. Não é como um oráculo, né? Não é como um oráculo. Inteiro, né? Não é, porque até que, ainda que ele dissesse isso para a gente com palavras, quantas palavras tem na Bíblia que a gente deixa se perder? São fonte de vida e são eternas, mas que a gente não guarda, a gente esquece. Então quando você pergunta, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Tua vontade na minha vida? Ele diz, vem comigo que eu vou te mostrar. E nos fala, faz assim. E agora dessa forma. E chega uma hora que ele dá para a gente um sentimento, sabe, de realização, de gratidão, que é uma maneira dele dizer assim, agora você está no rumo, o caminho é esse. Passa um melzinho na boca da gente e depois nos diz, agora você prepara que lá vem umas lambadas aí pela frente. Vai ser difícil, mas eu estou contigo. E a gente passa por uns apertos assim, lascados, sabe? Mas quando a gente sai lá na frente, de novo, ele nos dá essa confirmação, essa gratidão. E, gente, é radicalmente diferente da vida que a gente tinha antes. Deus muda a natureza da nossa vida. A gente passa a ter uma vida completamente nova. Mas como você pode dizer isso? Os resultados mostram. A gente se matava, se esforçava, se entristecia, vivia enfronhado em preocupações, em tristezas, em desgastes, em desgostos, uma vida orientada para o passado. De repente vem Deus, entra na nossa vida e diz, abre seus olhos
Tira os olhos do passado, olha os novos horizontes. Eu vou com você. Se desapega do que já foi. Joga fora essas mágoas. Vem que eu vou te mostrar o que é vida. E de repente você começa a ver frutos em tudo que você faz. Êxito em tudo que você faz. Nem todo fruto é igual, gente. Por isso, não entenda que êxito, como reza aí certa teologia da prosperidade, se resume a dinheiro. Porque para algumas pessoas, a perdição está no dinheiro. Então, ela ter aquilo não vai ser êxito na vida dela, não vai ser satisfação, não vai ser libertação, não vai ser saída, não vai ser resposta para os problemas. O êxito dela está em outros frutos que Deus determinou para a vida dela, frutos que o dinheiro não pode comprar. Mas em tudo que a pessoa se envolve, dá resultado, dá êxito, tem sucesso. Por vezes não vai ser de dinheiro, porque Deus não a chamou para essa dimensão da vida. E a outros chamou? A outros chamou. A outros chamou, porque a pessoa produz a riqueza não só para si, mas para sustentar a muitos. Mas uma coisa é certa, quando você permite que essa semente cresça dentro de você, os frutos vêm e de forma abundante. Por isso, olha, a ênfase nesta passagem não está no tamanho do grão de mostarda. Não está no tamanho dizendo que nós devemos ser insignificantes. Porque a palavra de Deus está dizendo que tem que ser como um grãozinho pequenininho, insignificante, não é? Que Deus não quer que nós venhamos a sobressair diante dos outros. Onde é que está isso aqui, meu Deus do céu? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que quando a gente não entende com profundidade ou tira do contexto a palavra de Deus, nós corremos o risco de traí-la. Porque a mensagem é justamente o contrário. O foco não está na pequenez, está na capacidade de crescer. Olha aqui, ó. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce. Ai, Senhor, eu sou tão pequenininho. Senhor, eu não sei nada, assim se lamentava Jeremias, né? Eu sou apenas uma criança, mas se tornou um dos maiores profetas. Porque na sua pequenez, ele permitiu que Deus entrasse na vida dele. E apesar de ser melancólico e covarde, medroso, ele teve a coragem de ir com Deus aonde Deus o fez ir, onde Deus o quis levar. E se tornou um homem grandioso, porque a vontade de Deus nele cresceu de uma forma poderosíssima. Então o enfoque está na sua capacidade de crescer. Ao ponto que dessa sementinha surge um arbusto que os pássaros do céu vêm se assentar em seus ramos. Então não é justo a gente alimentar a visão que justifique o nosso complexo de inferioridade, né? Eu não sou ninguém, eu sou a menor das pessoas. Gente, isso aí já deu, isso aí já passou, viu? A gente tem que sair desse cristianismo equivocado, em que a gente se acha o capacho do mundo, porque Deus não nos levou nessa direção. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fez entender que Ele veio para nos levar a reinar com Ele. Diz a palavra de Deus que nós julgaremos os anjos, que nós nos assentaremos com nosso Senhor Jesus Cristo para reinar. Então, uma coisa é a gente ser humilde, outra coisa é a gente querer desprezar a obra de Deus na nossa vida, aquilo que Deus fez. Então, quem se despreza, quem não tem amor a si mesmo, quem odeia a si, quem odeia o próprio corpo, quem odeia essa vida, na verdade odeia o que Deus fez. Odeia a Deus pela sua obra. Você é digno de amor. Deus fez você com todo amor e colocou você no topo da natureza.
Porque foi isso que ele fez com o ser humano. Então a mensagem aqui diz exatamente o contrário. E nós temos que aprender a fazer valer esta palavra para nós e para todos os outros. Não parar na pequenez daquilo que a gente pode fazer, mas entender que aquilo que a gente faz tem impacto de salvação na vida das pessoas. Vou te contar uma coisa. Contam que um velho e um menino estavam ali na praia, sabe? E tinha acontecido ali um episódio muito comum em certas regiões e em certas épocas do ano. A praia estava coberta de estrelas do mar, porque tinha tido uma cheia, não é? E a maré trouxe essas estrelas do mar ali para a praia. E o velho ficou lá olhando, né? Aquela praia cravejada de estrelas do mar, como o céu à noite, cravejado de estrelas, mesmo, né? Enquanto aquele velho olhava, ele percebeu que o menino corria, pegava uma estrela e jogava de volta, pegava uma estrela e jogava de volta no mar. E o menino já estava resfolegando, já tinha feito isso durante muito tempo. Aí aquele senhor, com dó dele, chegou para ele e disse assim: vem cá, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Pouco adianta esse seu esforço. Isso aí não vai adiantar de nada. Porque são quilômetros de areia, meu filhinho. São quilômetros. E há milhares dessas estrelas na praia. Nessa praia quilométrica. Não faz diferença que você as devolva ao mar. Porque o que aconteceu é de uma magnitude que te supera. Aí o menino parou, olhou para a estrela que estava na mão dele, olhou para o velho e disse assim: não faz diferença para o senhor, mas para essa que está aqui na minha mão faz toda a diferença, e jogou ela no mar. Quem disse que a sabedoria está com os velhos? Nem sempre. Quem foi para dar uma lição acabou que tomou uma lição. Porque olha, se é impossível você mudar o mundo inteiro, é possível você mudar o mundo de uma pessoa. Hoje você pode fazer toda a diferença para alguém que está aí com você. Com uma palavra, um sorriso, uma presença, um abraço, uma coisa assim consegue transformar a história de uma pessoa. Eu já contei isso aqui no Sorrindo para a Vida, mas eu gosto de lembrar, porque foi genuíno isso que aconteceu. Quando eu morava lá no Rio de Janeiro, Tiago frequentava a nossa casa e ela era sediada ali no Engenho de Dentro, né? Junto à paróquia São Sebastião. E eu entrei para a Canção Nova mesmo, para dedicar a minha vida à evangelização, gente. Então, eu não gostava quando eu não estava evangelizando. Se eu não estava rezando, eu queria estar evangelizando. Se eu não estava evangelizando, eu queria estar rezando. E era assim que eu ocupava os meus dias. Eu tinha aula, eu estava no seminário. E quando eu voltava, a gente via as atividades evangelizadoras. Nós tínhamos o grupo de oração na quinta-feira lá, né? Nos finais de semana nós íamos pregar encontros ali na cidade do Rio e no estado do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Itaipava, outras cidades ali da região, né? Angra dos Reis, e a gente poderia dizer muitas outras ali, mas também não só as mais próximas da cidade do Rio, mas algumas até um pouquinho mais distantes. E quando eu não estava nessas coisas de evangelização, eu tinha uma agendinha que eu marcava atendimento de oração. Eu atendia as pessoas o dia inteiro. Quando eu não estava estudando, nem pregando, eu estava atendendo as pessoas em oração. E um dia alguém ficou muito incomodado com isso, me chamou e disse assim: ô rapaz, o menino, que eu estava com 19 para 20 anos, né? Acho que era isso aí, ia fazer 20 anos, ou tinha feito 20 anos. Ô menino, o que você pensa? Você acha que você vai conseguir rezar por todas as pessoas do Rio de Janeiro? Porque eu não me dava descanso. E que bom que eu não me dava. Porque jovem tem energia para gastar. E é melhor gastar com essas coisas do que assistindo televisão, jogando conversa fora, pensando porcaria, falando da vida alheia, fazendo fofoca. Então eu gastava meu tempo dessa maneira. E aí eu parei, pensei e disse: não.
eu não tenho a intenção de rezar por todas as pessoas do Rio de Janeiro, mas eu tenho a intenção de rezar por todas aquelas que eu preciso, que precisam, na medida em que eu consigo. Eu atenderei todas as que eu posso, porque um dia alguém me atendeu, porque um dia alguém orou por mim, e aquela única oração e aquele único atendimento me ajudaram a me tornar uma pessoa que está atendendo a tantos. E se outras pessoas também forem tocadas e atenderem a muitas outras, juntos sim nós vamos conseguir atender o Rio de Janeiro inteiro. Então não se preocupa não, que você faz o que você quer fazer e deixa eu fazer o que eu preciso fazer. Faz diferença para quem você atende. Faz diferença para quem você reza. Por isso nós nunca deveríamos desprezar as coisas pequenas. Porque as coisas pequenas têm a possibilidade de crescer e de dar um fruto maravilhoso, sem que nós saibamos como. A gente estava falando aqui da medalhinha, né? Não era minha intenção voltar com ela aqui, mas é como uma sementinha. Até o Padre Jonas, ele gostava de fazer isso com a medalha de Nossa Senhora das Graças, usava como semente, né? Ele plantava ela no lugar em que ele queria que desse um fruto de uma obra de Deus. É pequena como uma semente. Você acha que eu tinha dimensão que ia fazer diferença na vida de tantas pessoas? Uma coisa tão pequena, mas que Deus usou para fazer coisas tão grandiosas. Não despreze as pequenas inspirações, não despreze o que Deus põe no seu coração, não despreze a vontade de Deus para a sua vida, porque na sua vida cotidiana e comum, Deus pode fazer milagre. E a partir da sua vida, Ele pode transformar a vida de pessoas que você nem sabe que estão te observando. Então, muitas vezes nós não percebemos como cresce o bem. Nós não notamos, mas pode crer que o bem que você faz está amadurecendo. É semente plantada, você não vê o fruto na hora. Continua semeando, meu amigo, planta o bem, faz o bem, trata bem, seja do bem, tira o mal da sua vida. Eu até falava para minha esposa uma coisa que a gente vai amadurecendo, sabe? Falava para a Rose assim, a palavra de Deus ela é maravilhosa, que ela manda a gente não julgar. E eu sempre procurei não julgar as intenções das pessoas. Mas eu sempre procurei estar atento, né? As coisas que acontecem, até para a gente também se proteger de gente maliciosa, que tem. E tem muito, viu? Não vou falar que não tem não, porque tem. Mas eu falei para ela, eu falei assim, meu amor, eu estou dando um passo para nem isso mais. Porque quando a gente começa a julgar o entorno, querendo ou não, você julga a pessoa. E aí você começa a ficar armado contra a pessoa. E aquilo cria uma indisposição dentro de você. E a gente começa a ter uma vida baseada em indisposições. Este sim, aquele não, isso sim, aquilo não. Eu falei, não, julgar nada, julgar ninguém, tocar a minha vida confiando em Deus. A única pessoa que eu tenho e nem tenho que julgar sou eu não, porque nem a mim direito eu consigo julgar. Então como é que eu vou julgar as outras pessoas? Fazer o bem em todo momento e a toda pessoa. E deixe o julgamento com Deus. Vamos plantando bem, vamos semeando a boa semente. Nossa confiança nos dá a certeza de que nós devemos propagar os grãos da vida. A nossa fé em Deus nos mostra isso. Nós devemos semear a vida, nós devemos semear a justiça, nós devemos semear a paz. E tudo isso em nosso derredor, sabe? Não é longe não é do outro lado do planeta não. Onde é que você deve plantar essa boa semente? Onde você vai hoje. A começar da sua casa, é o primeiro lugar onde você deve semear. Mas depois as pessoas que você vai encontrar pelo caminho, rumo ao seu destino, para onde você vai? Para a faculdade, para a escola, você vai para o seu trabalho, você vai a uma instituição, você vai ao encontro de um atendimento que você vai receber, de uma consulta, de uma entrevista, vai semeando bem pelo caminho. Quando você chegar lá, semeia lá também, não é? Vamos fazer essa semeadura em nosso derredor,
sabendo que tudo que nós fazemos no Senhor não é em vão. O que nós temos que aprender é fazer as coisas em Deus, com a sabedoria de Deus, com a força de Deus. Tem uma palavra que São Pedro diz que eu gosto muito dela, sabe? Muito, porque ela me ajudou muito na minha vida. São Pedro diz assim, que tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer com o poder de Deus, com o poder divino, com uma força do alto. E depois a palavra diz, quem sabe dizer boas palavras, diga como quem profetiza. Então, se você sabe dizer coisas boas, que na sua boca a palavra seja uma profecia do bem e da vontade de Deus sobre a vida dos outros. Você percebeu que Deus pôs a chave da bênção e da maldição nas nossas mãos? Seu dia pode ser uma bênção pelas escolhas que você faz e pode ser uma maldição pelas escolhas que você faz. Então, já que eu contei a história de um velho, de um menino, e o menino era o sábio, deixa eu honrar os velhos, contar uma dos velhos, onde o velho é o sábio. Diz que tinha um menino que ele era rebelde, sabe, hostil aos pais, e ele tinha muita raiva de um velho, que era um velho sábio. Porque todas as vezes que os pais do menino iam aconselhá-lo, falavam, não, porque o senhor fulano, esse menino tomou um ranço desse seu fulano, que ele ficou, e ele dizia, eu não acredito que esse homem seja tão sábio assim, eu não acredito que ele seja tudo isso que vocês falam. E ficou matutando como é que ele ia desbancar esse homem, sabe? Porque ele era um homem tão sábio, que parecia que ele previa o futuro. Então esse menino pegou um passarinho, escondeu atrás nas costas, nas mãos dele, e levou lá diante do velho. Aí ele chegou, cumprimentou, bom dia, seu fulano, está tudo bem com o senhor? Não, está tudo bem, meu filho. Seu fulano, todo mundo fala aí que o senhor sabe das coisas, que o senhor é muito entendido, mas eu duvido que o senhor me diga o que eu tenho aqui atrás nas minhas costas, segurando nas minhas mãos. Aí o velho olhou para ele e disse assim, aí nas tuas mãos, meu filho, você tem um passarinho. Aí o menino disse, desgraçado, o velho acertou. Eu não posso sair daqui humilhado desse jeito. Já sei. Vou perguntar para ele se o passarinho está vivo ou morto. Se ele falar que está vivo, eu mato. Se ele falar que está morto, eu solto. Aí ele perguntou, e o passarinho, está vivo ou morto? Aí o velho olhou para ele e disse, isso depende de você, meu filho. É você quem escolhe se ele está vivo ou se ele está morto. Pá! Sabedoria. Hoje eu quero dizer para você, não sou aquele velho, mas eu quero dizer que Deus colocou em suas mãos a decisão. É você quem decide. O bem e o mal está em suas mãos. Mudar ou não mudar o dia de alguém, é você quem decide. Coloca as mãos sobre o seu coração, feche seus olhos um pouquinho. Você não pode mudar todo mundo, mas com certeza você pode mudar para o bem ou para o mal. O mundo da sua esposa, o mundo dos seus filhos, o mundo dos seus amigos. E você pode mudar para o bem e para o mal, ou para o mal, até o mundo de um inimigo seu. Você, minha querida, você que está grávida, você pode ser a protetora da vida que está no seu ventre, como você pode ser também aquela que vai cancelar uma vida inocente, uma vida indefesa. Você que tem empregados, você pode ajudar seus funcionários a crescerem, a se aperfeiçoarem, a serem pessoas melhores, ou simplesmente usar essas pessoas para você lucrar mais. Você que ainda é bem jovem, você sabe o que você tem nas mãos? Você sabe quais são os seus dons? Você sabe quais são os seus carismas? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe o que você tem nas suas mãos, meu irmão? Você tem a sua própria vida. O que você vai fazer com ela? Depende de você. E nas mãos de Jesus?
Você sabe quem está lá nas mãos de Jesus? Você. Você está nas mãos de Jesus e você sabe bem o que Jesus fez por você. Ele deu a vida para que você pudesse viver. Ele libertou você de todo mal. Ele te deu perdão para que hoje, nesta manhã, nesta oração, você tivesse a capacidade de começar uma vida nova. O Senhor te deu essa graça. Você pode não mudar todo mundo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa, porque Deus deu essa graça, esse poder a você. Senhor, é verdade. Senhor, diante desta palavra, a única coisa que nós podemos fazer é nos render e dizer: é verdade. Senhor, nos dá a graça, nos dá a sabedoria, nos dá a força, nos dá a coragem de fazer o bem que nós precisamos fazer hoje, porque isso transformará a vida de uma pessoa, ou de muitas pessoas, mas principalmente, Senhor, vai transformar a minha vida. Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida hoje? Senhor, o que queres de mim? Pega na minha mão, Senhor, e me mostra.